Uma jovem entra em um elevador, começa a agir de forma completamente estranha, aperta todos os botões, se esconde, fala com alguém que não está lá. Dias depois, ela desaparece. E semanas depois, seu corpo é encontrado dentro da caixa d'água de um hotel. Mas o mais assustador é que até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu com ela. Oi, eu sou Vitória Moura e se você curte casos criminais, histórias reais e mistérios que parecem nunca ter fim, então pode clicar em se inscrever e deixar o like, porque esse canal foi feito pra você. E gente, se tem uma coisa que me intriga muito, são esses casos criminais que não tem solução, esses mistérios que simplesmente ninguém consegue solucionar. E sem dúvida alguma, um dos casos que tá no meu top 3, assim, que tipo, poxa, antes de morrer eu quero que seja solucionado, eu quero descobrir o que de fato aconteceu, é o caso da Elisa, é o caso que eu vou contar hoje pra vocês, porque é tudo tão maluco, é uma história assim, sem pé nem cabeça, e como ela foi parar lá, o que aconteceu naquele elevador, o que aconteceu até ela chegar aonde ela chegou, é louco. Mas chega de papo, né? Bora pro caso. Elisa Lam era uma estudante canadense, nascida em 30 de abril de 1991, em Vancouver, no Canadá. Filha de imigrantes de Hong Kong, ela era descrita como inteligente, criativa e muito ativa na internet. Ela mantinha um blog onde escrevia sobre sua vida, seus pensamentos e principalmente suas lutas com saúde mental. Elisa sofria de um transtorno bipolar e já fazia uso de medicação há um bom tempo. Mesmo tendo transtornos de bipolaridade, a Elisa era muito querida pela família, pelos amigos. Ela era descrita como uma pessoa muito divertida, muito carismática. E chegou um tempo que ela decidiu que ela queria tirar um tempo para ela, para espairecer a mente, para conhecer gente novas. E decidiu que ela ia fazer tipo um mochilão pela Califórnia. Queria conhecer lugares novos, conheceu até cidades como São Diego, lá na Califórnia. E foi então que no dia 26 de janeiro de 2013, ela teve a brilhante ideia de se hospedar num hotel que, desde aquela época, não tinha uma fama nada boa. Ela se hospedou no Cecil Hotel, localizado no centro de Los Angeles. Esse hotel tem um histórico muito assustador. Já foi cenário de suicídios, assassinatos, hóspedes que morreram em circunstâncias estranhas. Nos anos 80, o hotel abrigou ninguém menos que Richard Ramirez, sim, um serial killer. E além desse serial killer, vários outros também já se hospedaram nesse hotel. No começo da estadia nesse hotel, Elisa dividia quarto com outras pessoas. E no começo vai estar tudo tranquilo, todo mundo tinha uma harmonia reinando no quarto. Só que aí os colegas de quarto da Elisa começaram a notar coisas muito diferentes no comportamento dela. Ela começava a agir de forma estranha, começava a falar sozinha, chegou até mesmo a trancar esses colegas de quarto dela para fora do quarto e também deixava espalhado pelo quarto várias mensagens muito estranhas, escrito: saia daqui, vai embora, vai. E eles começaram a reclamar muito com o gerente desse hotel, que decidiu transferir Elisa de quarto e colocou ela no quarto sozinha. O último dia em que Elisa foi vista foi no dia 31 de janeiro de 2013. Ela deveria fazer o check-out lá e seguir viagem, mas nunca mais foi vista. A família estranhou imediatamente porque Elisa mantinha contato constante com os pais, todos os dias. E então ela foi oficialmente dada como desaparecida. E é aqui que as coisas ficam completamente bizarras, porque como eu disse no início do vídeo, a Elisa mantinha um contato frequente com a mãe dela, com o pai dela, com a família, com os amigos, contava como estava sendo a viagem dela, as experiências, os lugares que ela ia, ela contava tudinho pra mãe dela e pra todos. Só que aí, com o desaparecimento dela, obviamente a família foi procurar, tentou entrar em contato com ela, como viu que não conseguiam, relataram com a polícia que a filha estava desaparecida, tentaram contatar o hotel. E o hotel falou que ela não foi mais vista. E nisso, quando a polícia foi lá fazer investigar cadê a Elisa, pediram as câmeras. E nas câmeras é quando surge o vídeo famoso do elevador, que é completamente bizarro. Lá no vídeo a gente consegue ver a Elisa completamente transtornada.
ela entra e sai do elevador muitas vezes, ela aperta várias e várias vezes um monte de números no elevador, um monte de botões, só que a porta não fecha e também não abre e fica simplesmente parado. Ela sai do elevador e na frente do elevador ela começa a conversar com alguém, muito assustada, só que também não há registro de pessoas conversando ali com ela, entendeu? Ela começa a gesticular, ela tem um momento que ela se esconde dentro do elevador e depois sai pra ver se a pessoa tá lá fora ainda, ou seja lá o que ela estivesse pensando que estivesse lá fora. É um vídeo muito bizarro, é muito perturbador esse vídeo da Elisa e também é o seu último registro de vida. E enquanto as buscas por Elisa estavam acontecendo, os hóspedes daquele hotel começaram a reclamar muito do gosto da água, reclamavam muito da pressão do chuveiro, reclamavam muito da cor escura que estava vindo a água e também reclamavam muito do seu cheiro e do seu sabor. De tanto reclamarem, os funcionários do hotel enviaram pessoas para a caixa d'água para poder verificarem o que estava acontecendo. E foi nesse momento que a descoberta chocante aconteceu. O corpo de Elisa estava lá, boiando, ela estava nua e as suas roupas estavam boiando ao seu lado. E os detalhes só deixam tudo mais estranho. A caixa d'água era fechada, o acesso ao telhado era restrito e haviam muitos alarmes no local. Mas ainda assim ela estava lá. Seu corpo foi encontrado sem sinais de violência, sem drogas ilícitas no organismo, com roupas iguais aos do vídeo, boiando ao lado do seu corpo. E a causa da morte foi considerada afogamento acidental. Mas claro que isso não convenceu muita gente. E é aí que todas as teorias desse caso surgem. E a primeira teoria foi que ela teve um surto psicológico, agravado pela falta de medicamento. Então, algumas pessoas acreditam que a Elisa esqueceu de tomar os seus medicamentos nesse dia. E de algum jeito que ninguém sabe como, porque claramente deixaram claro que as pessoas não tinham acesso fácil a essa caixa d'água. De algum jeito ela teve algum transtorno de bipolaridade e no meio desse surto ela foi até a caixa d'água, subiu e se afogou lá dentro, tirou as roupas e se afogou lá dentro. Só que como os funcionários mesmo do hotel registraram, para você chegar nessa caixa d'água, o acesso é muito complicado. Além de passar por portas e portas que estavam trancadas, alarmes ligados. Para você conseguir acessar essa caixa d'água, você precisa subir uma escada muito alta. Que inclusive não tava, esqueci de falar esse ponto, inclusive essa escada não tava próximo à caixa d'água nesse dia. Eles tiveram que pegar uma outra escada para conseguir subir e ter acesso a essa caixa d'água. E mais, a tampa dessa caixa d'água era muito pesada. Então não foi só um funcionário que conseguiu abrir, ele teve que pedir ajuda para conseguir levantar a tampa dessa caixa d'água para conseguir ver o que era aquela reclamação dos hóspedes desse hotel, porque quando ele foi lá procurar saber por que a água estava escura, estava cheirando mal, um gosto mal. Quando ele levantou, que ele foi procurar isso, foi quando ele achou o corpo da Elisa. Só que ele teve uma grande dificuldade para conseguir acessar essa caixa d'água. Então não faz sentido Elisa conseguir sozinha, além de subir, levantar aquela tampa super pesada, entrar lá dentro e depois fechar a tampa consigo mesma lá dentro, entendeu? Então isso é uma coisa que não faz sentido, mas muitas pessoas acreditam que ela, nesse surto de bipolaridade dela, conseguiu fazer. Já uma outra teoria desse caso é que alguns acreditam que realmente ali aconteceu um crime e que ela não estava sozinha. Nos vídeos, algumas pessoas acreditam que ela realmente estava fugindo de alguém por algum motivo e talvez tenha subido na caixa d'água para tentar se esconder dessa pessoa. Já outras pessoas dizem que uma outra teoria seria que o hotel já carregava uma energia pesada e que algo pode ter influenciado o comportamento dela. E aí ficamos com esse mistério na mão. Sinceramente, para mim, ela realmente passou por um surto psicótico, mas baseado nas provas físicas, né, pessoal? Não teria como Elisa sozinha conseguir levantar a tampa daquela caixa d'água. Tem os vídeos, vocês conseguem achar facilmente na internet, aqui eu só vou conseguir botar as fotos, mas vocês também conseguem acessar os vídeos. Um dos funcionários precisou de ajuda de um outro funcionário para conseguir levantar aquela tampa super pesada da caixa d'água.
Então, como a Elisa conseguiu entrar ali sozinha e retirar a tampa pra entrar e depois colocar de novo e entrar lá dentro, e da onde ela conseguiu uma escada pra subir, porque a escada não foi achada no local? Tantas perguntas, e só faz deixar o caso mais bizarro ainda. Sinceramente, na minha cabecinha aqui, que formula muitas coisas, talvez a Elisa sim passou por um surto psicótico. Talvez ela foi, sei lá, encontrada morta em algum canto do hotel, entendeu? Ou então alguém cometeu realmente algum crime lá e o pessoal do Hotel Cesto quis, sei lá, se desfazer do corpo dela colocando na caixa d'água, e aí criou toda essa situação que depois eles também tiveram que intervir, tiveram que, sei lá, sabe? É tanta coisa que passa na minha cabeça relacionado a esse caso que meu Deus. Mas me conta aí nos comentários, você já conhecia a história da Elisa? Vocês ficaram chocados também? Quais são as teorias que vocês pensam que pode ter acontecido com a Elisa nesse hotel? Esse hotel, Cécio, até trocou de nome várias vezes por conta dessa energia pesada ao redor dele, sabe? Mas ainda assim não deu certo. Ele voltou pro nome original, Cécio Hotel. E é isso, tá bom? Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta quais casos vocês querem que eu traga, tá certo? Beijo!